A namorada morre no acidente de carro, mas no dia seguinte, ela aparece ao lado do homem. Ele pensa que é um sonho, porque viu com seus próprios olhos que ela foi internada após o acidente e não resistiu. A namorada, obviamente, não sabe o que está acontecendo, então abraça o homem e tenta acalmá-lo. Ele fica realmente feliz por tê-la de volta, mas ele nem imaginava que Deus deu uma nova chance para ele amar a namorada uma vez mais. O homem conta o que aconteceu ontem, mas ela não se lembra de nada, e então ele percebe que o tempo voltou para a manhã do dia do acidente. Ele lembra que a namorada vai queimar a mão na chaleira, então corre para impedir, mas ela já está usando uma toalha. O homem fica aliviado, mas quando abraça ela, a mão é queimada acidentalmente, exatamente como antes, mas de um jeito diferente. Em seguida, ele se lembra que a roupa dela vai sujar a caminho do trabalho, e para confirmar isso, ele resolve acompanhar ela, além de passar por outro caminho. Mas de repente, uma moto aparece. O homem protege ela rapidamente, e felizmente, a roupa não foi suja. Mas no segundo seguinte, alguém esbarra nela e derruba o café. O homem fica apavorado, dizendo que tudo que aconteceu ontem é verdade, mas a namorada não acredita em nada. E então ele se lembra que a caminho do trabalho, ele quebrou seu relógio, e para deixar o homem mais calmo, a namorada vai com ele até a porta da empresa, mas estranhamente, o relógio continua intacto. Talvez tudo foi apenas uma coincidência, mas quando ele vai tomar uma cervejinha, acidentalmente segura uma bola de sinuca, exatamente como aconteceu ontem. Então ele percebe que tudo é verdade, apenas com uma ordem diferente. Ele vai atrás da namorada, querendo levar ela para longe da cidade para não sofrer o acidente, mas assim que ele entra no carro, vê que o motorista era o mesmo do acidente. Ele parece saber de tudo, então o homem pergunta se existe alguma maneira de salvar sua namorada, mas o motorista apenas diz uma frase: a ame bem. Acontece que ele sempre esteve ocupado e sem tempo para ficar com ela, e só quando ele perdeu, aprendeu a valorizar. O homem chega no destino, mas o motorista recusa o pagamento, dizendo que já foi pago ontem. Ele corre à procura da namorada, mas não encontra em lugar nenhum, até que finalmente consegue achá-la. Ele diz que quer fazer uma viagem para onde ela quiser ir. A namorada fica bem animada, porque ele nunca teve tempo para ela, mas no meio do caminho, ele percebe que estão indo para sua cidade natal. Ela quer conhecer mais sobre ele e sobre a família dele. No meio do caminho, de repente começa a chover. Os dois se escondem em uma casa abandonada, mas quando o homem faz o fogo, acidentalmente bate o relógio e fica quebrado como ontem. Não importa o quão longe eles se escondem, o destino da namorada já está traçado. Então ele pergunta para ela: se você tem apenas mais um dia de vida, como vai gastá-lo? Sem pensar, ela responde que seria ao lado dele, e o homem fica emocionado ao ouvir isso. Logo, a chuva para, e eles chegam na pequena cidade. Os parentes do homem já partiram há muito tempo, e ele conta que amava muito o pai desde criança, mas depois de uma falência, ele passou a beber todos os dias, e infelizmente o deixou. Isso é algo que ele nunca quis mencionar, mas a namorada o consola, e isso faz o homem suar muito pelos olhos. O passeio acaba, e a namorada precisa voltar para seu concerto. O homem realmente não quer voltar, mas faz o que ela pede. Eles voltam para casa para se preparar. O homem descobre que a namorada sonha em cantar no palco, mas nunca teve coragem e apenas toca o violino. Então, ele toma uma decisão ousada. Primeiro, ele pega secretamente a música criada pela namorada, depois tira algumas cópias e, por fim, entrega ao responsável pelo espetáculo. Nesse momento, a namorada descobre que sua música está aqui e fica bem surpresa. O homem corajosamente sobe no palco e convida sua namorada para cantar. Ela fica muito preocupada, porque não está pronta para isso, mas com o apoio do namorado, ela decide tentar. Sua melodia é tocada e ela começa a cantar. No final, ela acha que não cantou bem, mas de repente, todos aplaudem e gritam de pé. O namorado sobe no palco e se abraçam. Por causa da loucura dele, ela se tornou mais confiante. Eles saem para jantar e, enquanto comem, ele pede para a namorada fechar os olhos e coloca nela uma pulseira, cuidadosamente feita sobre medida, e cada pingente representa algo. Quando eles saem do restaurante, a chuva começa a ficar mais forte. O homem sabe que seu tempo está acabando e começa a falar incontáveis palavras de amor para ela, mas a namorada não entende porque o homem fez isso de repente. Logo, o táxi chega. A namorada entra no carro e, mesmo conhecendo o fim, ele decide entrar junto. O motorista é o mesmo de antes e, no caminho, o acidente acontece, mas o homem protege a namorada. No fim, ela sobrevive, mas o homem se foi para sempre. No mundo real, muitas pessoas não sabem como valorizar ou agem com indiferença com o que têm, mas lembre de sempre importar com aqueles ao seu redor. Não espere perdê-los para saber como valorizar. A história termina aqui, mas você se sacrificaria pela pessoa amada? Deixe aí nos comentários. E
se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e se inscreva, para não perder os próximos resumos. Tchau, tchau!